O assunto desse vídeo é sobre o João Paulo, que está de volta aos treinamentos do Cruzeiro, que ocorreu na manhã dessa segunda-feira na Toca da Raposa 2. Notícia muito boa, ele que estava afastado desde o dia 30 de abril, quando passou por cirurgia na coxa direita e, no caso, passou por cirurgia, recuperação física, que não foi nada fácil. A expectativa é de que até ele voltasse no mês de agosto, não foi o que aconteceu. Só agora no mês de setembro ele tendo essa condição física para voltar a treinar com os companheiros na manhã dessa segunda-feira, dia 19 de setembro, Então, assim, o João Paulo que participou de apenas um jogo do Cruzeiro na Série B, naquele jogo no empate 1-1 contra a Tombense, na terceira rodada, foi o único jogo que ele participou aí com a camisa do Cruzeiro. E, igual assim, é um jogador que eu vejo que se tivesse aqui até hoje seria o titular, mesmo na Copa do Brasil, estadual e um jogo da Série B, com números interessantes, 16 partidas, 4 gols e 2 assistências. Ele, no caso, aí já tem seus 32 anos de idade, meio ofensivo que não está assegurado, a sua permanência para 2023. Vamos ver quanto tempo levaria para ele ter condição física ideal. Se for levar em consideração quanto tempo o Cruzeiro espera, até colocar o jogador de volta aos gramados, quando ele passa por esse período de volta, de lesão, é em média de 2 semanas. Foi assim com o Jajá, com o Rafa Silva, até com o William Oliveira, que era um problema no ombro, foi algo próximo de 10 dias até ele voltar a treinar, até ele ser relacionado. Então eu acho que vai ser mais ou menos isso. Quem sabe ali para o jogo contra o Guarani, o Ituano dentro de casa, ele já esteja à disposição. Eu torço para que isso aconteça, para ele ter pelo menos umas 5, 6 partidas nessa reta final aí da Série B, para demonstrar seu futebol, que foi importante no Cruzeiro no estadual e também naquelas partidas na Copa do Brasil. Ele errou um pênalti, contra o Remo naquele jogo da ida pela Copa do Brasil, um dos últimos jogos que ele fez aqui também com a camisa do Cruzeiro. Lembrando que ele foi muito bem ano passado pelo Atlético Goiano, que no caso o time permaneceu na Série A, foi para a Sul-Americana, 42 partidas, 8 gols e 5 assistências, antes disso com passagens pelo Fortaleza, Ponte Preta, Avaí, próprio Atlético Goiano, Paraná, Santa Cruz. Enfim, quero saber o que você acha do João Paulo e essa reta final, o que você espera dele para esse restante de Série B. Ele ia disputar uma vaga ali no meio de campo, com o Daniel Júnior ou com o Chay, e também para a sequência de 2023, se ele deveria continuar, deveria sair. Tô curioso para ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Com vocês, quero falar sobre o Juan Christian, jogador que foi contratado, meio que um contrato de produtividade pelo clube e que até agora ainda não apareceu na lista de relacionados pelo Paulo Pezzolano em nenhuma partida, mesmo dentro de casa, que é quando o Cruzeiro leva um número bem maior de jogadores, ele não apareceu ainda nessa lista de relacionados. E o diretor do Cruzeiro, Pedro Martins, já havia falado há 2 semanas, uma matéria que ele deu ao Globoesporte.com, falando do potencial que tem aí o Juan Christian, um jogador de 21 anos, que estava treinando com a equipe sub-20 até ter as condições físicas ideais, para fazer a sua estreia aqui pelo Cruzeiro. Só lembrando que ele pertence ao Azures do Paraná e foi emprestado à Raposa até o final de 2023, com o Cruzeiro pagando parte dos salários dele. É uma parceria entre o Azures, que é aquele time dono, o Marcelo é dono do Azures, e o Ronaldo aí dono do Cruzeiro, fez essa parceria aí entre os dois para a chegada do jogador, para fazer essa recuperação física, que ele ainda não está a 100%, e também para ele ter um certo destaque, porque vinha chamando a atenção do Pezzolano nos treinamentos e assinou esse contrato de produtividade. E igual eu falei para vocês, em entrevista ao Globoesporte.com, o Pedro Martins, o diretor executivo do clube, falou um pouco sobre como se deu essa contratação, onde eu vou, no caso, deixar aqui aparecendo para vocês e vou ler aqui a fala do Pedro, abre aspas. A gente já conhecia ele estava com uma lesão que estava incomodando e veio a pedido para usar a estrutura do Cruzeiro para retornar aos gramados. Como o processo de recuperação demorou um pouco mais do que a gente imaginava, a gente alinhou com o empresário dele a transferência com um contrato de produtividade para conhecer melhor o jogador em campo e vimos como uma oportunidade de negócio. Ele ainda está terminando o processo de recuperação física e ficou muito tempo parado, até por isso está integrado ao time sub-20 como forma de se recuperar fisicamente. Como os treinos acontecem de maneira concomitante, muitas vezes até de maneira integrada, você consegue ver ele atuando com o profissional, fecha aspas. Isso no caso há 2 semanas, Então Pedro Martins deixando claro aí que é um jogador que veio de um contrato de produtividade. Inicialmente ele chegaria até para ficar até o final do ano que vem, então caso ele seja utilizado na Série B, se destaque, o Cruzeiro ainda tem um vínculo interessante com o jogador. Ele ainda ressaltou, por exemplo, o potencial
de evolução do Juan Christian na sua carreira, um cara aí muito novo ainda, e o Pedro Martins completou. É um jovem que tem potencial e que a gente sabe que pode ter um futuro muito bom. E a gente quer acompanhá-lo mais de perto conforme o andamento, né, da temporada. E a gente vai estabelecer a melhor estratégia se vai para o jogo ou não. Então, até mesmo o Pesolano foi perguntado sobre o Juan Christian depois da partida contra o CRB, porque ele já estava treinando há mais de um mês com o time do Cruzeiro, o profissional, e ainda ele não, no caso, não havia aparecido nessa lista de relacionados. O Pesolano falou o seguinte: o Juan Christian nós estamos vendo ainda porque ele está treinando com o time sub-20 e às vezes ele treina conosco. É um menino muito interessante, mas para essa posição hoje nós temos muitos jogadores. Infelizmente não podemos colocar todos e eu quero dar oportunidade a todos. Eu já fui menino, né? Sei como é início de jogador, mas não tem espaço para todos. Fecha aspas. Então assim, depois dessa fala eu acho que ele não deve ter chances, pelo menos por agora aqui no Cruzeiro. Eu acho que confirmando, né, o acesso à Série A e tendo algumas partidas dentro de casa, igual contra o Ituano, contra o Guarani, umas partidas fora, igual Ponte Preta, Novo Horizontino, Sport e depois o CSA em casa, eu acho que quem sabe algum desses jogos o Juan Christian não possa entrar, porque 21 anos de idade, ponta esquerda, estava no futebol dos Emirados. Eu acabei esquecendo de pegar os números dele nos Emirados, porque no gol não aparece, tá, informação, mas se não me engano ele tinha feito 6 gols nesse início de ano lá pela equipe dos Emirados. Ano passado ele jogou pelo time de base do Grêmio, do Aspirantes, 27 partidas, 3 gols pelo Azures profissional, tanto em 2020 quanto em 2021. Somados tem 21 partidas, 1 gol marcado, além também de passagens pelo Sub-19 do Atlético Paranaense, onde jogou junto com o Jajá, né? Tanto em 2019, onde conheceu aí o jogador. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Juan Christian? Se ele merece mais espaço aqui neste time do Cruzeiro? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Quero falar com vocês agora sobre o Matheus Bidu e que história é essa de que ele pode, né, não permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada. Informação é divulgada pelo Nicola, de que assim, o Ronaldo tem interesse na permanência do jogador, mas quer negociar com o Guarani para um valor um pouco menor, né, do que é esse estabelecido em multa, de algo próximo de 1.200.000 euros, que atualmente, mesmo com a queda do euro, é algo próximo dos 6.200.000 reais. De acordo aí com o jornalista, também outros times de São Paulo, igual o Palmeiras, o Corinthians e também o Santos, demonstraram interesse na sua contratação. Até o São Paulo também, que busca um lateral esquerdo, pode entrar aí no radar do Matheus Bidu. Então, teria uma concorrência muito grande, e mesmo o Ronaldo tentando negociar um valor menor, eu acho que uns 4 milhões e meio seria até que ok, mas por ter essa disputa muito grande, não ficaria surpreso de igual o Palmeiras mesmo, querendo um lateral esquerdo, pagaria tranquilamente esse valor por ter uma condição financeira melhor. Eu só achei errado porque, assim, pode ter sido dos objetivos do Guarani. Nós só empresta se for esse valor, porque o Ronaldo, eu acho muito difícil ele aceitar isso, né? Vai vir um jogador aqui por empréstimo, mas impossível do Cruzeiro tentar comprá-lo. Eu não acho que o Ronaldo faria isso, e também não acho 6.200.000 um valor, nossa, que valor horrível, que valor alto. Não, acho que dependendo ali, até o final do mês de novembro, o Cruzeiro poderia pagar uma parcela e depois ali dividir o resto, tentar chegar a um acordo com o Guarani. Lembrando que nós temos o Bruno José, né, que está emprestado lá para eles, tem jogado até com uma certa frequência, quem sabe não possa envolver também nessas tratativas. Enfim, o Matheus Bidu, que tem sido titular absoluto com o Paulo Pesolano, tem 23 anos de idade e lateral esquerdo aqui no Brasil é praticamente uma raridade, né, ainda mais sendo novo. Então eu vejo que é um cara que pode ser lapidado e se tornar um grande jogador para essa posição aqui no Cruzeiro. 35 partidas no ano, 2 gols marcados e 3 assistências. O Cruzeiro tem até o final do mês de novembro essa prioridade, no caso no passe dele, né, para comprar 60% por algo próximo dos 6.200.000 reais. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que vale a pena continuar com o Matheus Bidu? Você acha que seria melhor negociá-lo? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto aqui desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Zé Ivaldo, e que história é essa de que, no caso, o Cruzeiro até tentou devolver o zagueiro para o Atlético Paranaense e de que, assim, ele não vai continuar para 2023. Enfim, agora eu vou falar um pouco mais a minha opinião sobre isso. Quero aqui falar sobre a notícia que foi divulgada pelo site Goal, que tem credibilidade em relação a esses assuntos, tá? Eles afirmou que o Cruzeiro cogitou a devolução do Zé Ivaldo e busca um novo zagueiro para 2023. De acordo com o portal, o Cruzeiro só não devolveu o Zé Ivaldo porque, no caso, a Raposa não tinha opções, né, para repor nessa posição, e acabou que não teve essa devolução para o Atlético Paranaense do jogador. Então ele tem contrato até o final do mês de novembro com o Cruzeiro, até o final da Série B, e depois volta para o Atlético Paranaense. Eu já falei aqui para vocês que o Cruzeiro não tem, né, no caso, uma opção de compra do atleta. Ele foi emprestado sem ter, né, no caso, se pagar 10 milhões de reais você fica com o Zé Ivaldo. Nós não temos nada disso, então acaba prejudicando e
ele veio aqui pelo Cruzeiro, realmente eu gostei demais. Quando ele foi contratado, eu nem acreditei, tá? Eu até olhei e falei, não, isso aqui deve ser mentira. Porque ele foi o titular absoluto ano passado no Atlético, que foi campeão da Sul-Americana, final da Copa do Brasil. Ele jogou 50 partidas ano passado pelo Atlético, fez 3 gols, então era o titular absoluto. Veio de empréstimo por conta de acreditar no trabalho aqui no Cruzeiro. A expectativa é de que ele não fosse muito aproveitado no Atlético Paranaense e ter uma boa relação com o Paulo André, onde eles já trabalharam juntos, já jogaram juntos no Atlético, então ele veio para o Cruzeiro. E assim, tudo bem, essa informação aí do Goal. Agora o que eu acho, né? Eu achei muito estranho esse negócio de devolução do Zé Ivaldo. Porque tudo bem, eu não sei como que ficaria isso, mesmo ele tendo vínculo com o Atlético Paranaense. Se o Cruzeiro devolvesse ele antes do fechamento da janela, ele poderia ser registrado. Se, mesmo fechando a janela, como ele pertence ao Atlético, será que ele já poderia jogar pelo clube? Eu falo isso em relação à janela porque, como assim, o Cruzeiro poderia cogitar devolver o jogador, sendo que ainda nem teria conseguido o acesso, matematicamente, até hoje não conseguimos, né? Hoje, antes desse jogo contra o Vasco, mas devolver o jogador faltando, sei lá, 18 rodadas para o fim do campeonato, eu acho isso bem improvável. Mesmo que o Cruzeiro tivesse opções, como assim, né? Se chegar para o Pesolano, vamos devolver esse jogador, porque nós não vamos ficar com ele para o ano que vem e possivelmente o salário do Zé Ivaldo deve ser bem alto, né? Eu acho bem provável que isso aconteça, de tentar devolver o jogador. Eu acho isso aí, não sei, não coloco muita fé nisso, mas que ele não fica para 2023. Aí, infelizmente, tá, gente, acho que realmente não deve ficar. Isso aí é o que eu, Gustavo, torcedor, acho. Não tem informação nem nada disso, não. É só o que eu acho, porque ele é titular do Atlético Paranaense. O Atlético, mesmo esse ano, chegando na final da Libertadores, tem problemas seríssimos na zaga. No caso, tem 3 jogadores que são os 3 que jogam com frequência. Tirando eles, não tem opção para entrar no segundo tempo, uma partida mista ali. O Zé Ivaldo é titular absoluto no Atlético, e se fosse um time que está passando por uma situação financeira complicada, até que tudo bem. Mas o Atlético Paranaense tem uma condição financeira muito boa e, no caso, tem feito um bom trabalho. Eu até tenho certeza, se o Cruzeiro perguntar para o Atlético quantos que eles querem no Zé Ivaldo, eu não ficaria surpreso se fosse 25, 20, 18 milhões de reais, tá? Porque ele é titular absoluto, até no valor de mercado dele hoje já seria, de acordo com o Transfer Market, próximo dos 6 milhões de reais, e olha que eles nem são tão especialistas nisso, mas eu vejo que no mínimo eles iriam pedir um valor bem alto, porque, primeiro, eles não precisam do dinheiro, não precisam de negociar o atleta, e quer o jogador pro ano que vem, então é praticamente uma missão impossível, mesmo o Zé Ivaldo tendo um carinho gigantesco com a torcida, ele gosta muito do Cruzeiro, mas tem uma boa identificação também com o Atlético Paranaense, onde ele é revelado. Então não acho que ele vai fazer migué também para não jogar, ou não quero jogar no Atlético Paranaense. Não acho que ele vai fazer isso. Acho que um empréstimo é bom, vai ajudar o Cruzeiro muito, né? Ajudou demais nessa Série B, mas pro ano que vem realmente muito complicado imaginar essa permanência do Zé Ivaldo. E você, como que vê essa possibilidade? O que você achou dessa matéria do Goal também? Será que o Cruzeiro tentou devolver o jogador? Por que, né, isso aconteceria? Quero que você deixe aqui embaixo. Lembrando que nesse ano 27 partidas, 3 assistências, jogador que tem seus 25 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar-nos a bater essa meta, 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês aqui de setembro. Aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, mano, de hoje de manhã. O Cruzeiro aí, o Ronaldo fechando um novo parceiro para a Raposa, e a expectativa de que isso possa gerar muita receita para o clube nos próximos meses. Vai lá dar uma olhada que história é essa, além também desse outro aqui que eu postei para vocês, do Cruzeiro, né, de um meio campista voltando aos treinamentos. Vai lá dar uma olhada também, e o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet para você apostar nesse jogo de hoje contra o Vasco. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu galera!